Fique agora com um resumo do próximo capítulo da novela mexicana A História de Juana a Virgem. Mas antes, deixem seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Rogério afirma que vai ensinar Manuel a ser homem. Rogério espanca Manuel com vários socos e o trata com um saco de pancadas. Pela noite, um guarda deixa um criminoso sair para assassinar Gabriel. A juíza celebra o casamento de Jenny Salvador. Um careca entra na cela de Gabriel e tenta assassiná-lo, mas Gabriel ameaça arrancar a cabeça dele com seu punhal se ele tentar matá-lo outra vez. Os guardas aparecem e levam o criminoso para longe dali. Em seguida, o policial que ajudou Gabriel aparece para recolher a faca. Henriqueta e Felipe são as testemunhas e assinam um documento durante o casamento de Jenny com Salvador. A juíza os declara marido e mulher. Todos aplaudem. Os dois se beijam, felizes. Joana comemora e parabeniza a mãe. Felipe, Josefina e Ramon também a parabenizam. Viviana e Davi perguntam a Amparo sobre Manuel. Amparo diz que Manuel não está ali. Davi relata que Manuel desapareceu e descobriram o carro dele no estacionamento, mas ele nunca entrou na empresa. Todos desfrutam da comida deliciosa da festa. Henriqueta diz a Joana que amanhã se iniciará o julgamento de Gabriel. Joana fala que só lhe resta rezar à Virgem Santa para que tudo se saia bem. Ramon relembra o filho do que falaram e mostra a Henriqueta para ele. Henriqueta se despede de todos. Joana agradece por ela ter vindo. Josefina tenta fazer Felipe ir atrás da moça, mas ele não consegue. Memo comenta com Josefina que as mulheres daquela casa merecem o melhor. César se apresenta para Ramon e fica admirando Margarida. Salvador e Jenny vão para casa onde irão morar. Essa será a lua de mel deles. Os dois vão para o quarto, desfrutarem do amor e se amarem, agora como marido e mulher. Na manhã seguinte, Salvador e Jenny acordam felizes da vida. Salvador recebe uma ligação de Pacheco. Na delegacia, Salvador fala com Reni. Reni pede ajuda e proteção, pois Rogério sabe que ele fez muitas coisas e fará o que for possível para matá-lo. Salvador diz que ele receberá proteção. Amparo chega à delegacia e denuncia o desaparecimento de Manuel. Amparo comenta que tem certeza que Rogério sequestrou Manuel. No galpão, Camacho comenta com seus colegas que se Rogério foi capaz de fazer isso com o próprio filho, é capaz de fazer muita coisa pior com eles. Cláudio diz a Camila que saber que Manuel foi obrigado por Rogério a contaminar o lote de cervejas é algo muito importante para o julgamento de Gabriel. Camila diz que se Manuel não foi encontrado, já era. Camila diz que pode testemunhar. Ela informa que o documento que Francisco supostamente lhe deixou para controlar, administrar as ações, foi falsificado por Rogério. Cláudio diz a Camila que com esse testemunho ela pode acabar sendo presa também. Camila diz que não se importa e testemunhará, pois mesmo que não possa ajudar Gabriel, seus dias estão contados. Joana coloca uma rosa em frente à Virgem Santa e diz que hoje começa o julgamento do Gabriel e ela sabe que ele é inocente. Por isso, reza para que ela cuide dele e permita que possam estar juntos outra vez. Felipe chega em casa para ver o pai. Margarida comenta com Josefina que a vida é muito maluca, pois há uns dias atrás, Felipe não queria ver seu pai, nem em pintura, e agora até pergunta por ele. Felipe entra no quarto do pai e o percebe muito mal. Felipe diz que vai sair, mas pergunta se ele precisa de algo. Felipe o ajuda a ir até a cama. Ramon cai no chão e desmaia. Felipe fica desesperado. Felipe grita por Margarida e pela mãe. Margarida se assusta ao encontrar o pai desmaiado. Ramon começa a tremer. Josefina percebe que Ramon está quase falecendo. Na delegacia, Amparo diz a Castilho que sabe que foi Rogério que levou Manuel e acredita que algo grave está acontecendo. Ela afirma que Rogério destrói tudo que toca. Amparo afirma que Rogério é capaz de tudo, pois se acha um deus e não suporta receber ordens de ninguém. Salvador fala que vão procurar o filho dela para protegê-lo. Amparo agradece. Salvador comenta com César que lamenta por Amparo. César diz que Carlos denuncia o desaparecimento de Manuel e o delegado ativou um dispositivo em sua busca. Salvador fala que agora sabem como tudo terminará, já que o delegado sabe de tudo.
Salvador diz que precisam proteger o Rene, para que Rogério não o mate. Cláudio diz a Gabriel que quando o julgamento começar, precisa que ele não caia nas provocações do delegado. Gabriel fala que ontem à noite tentaram assassiná-lo e que está vivo por milagre. Henriqueta pede que Carlos se acalme, pois será um julgamento aberto ao público, e Gabriel saberá que contará com o apoio deles. Ela pede que ele seja positivo. Josefina diz a Joana que não há muito que possam fazer, pois Ramon está muito fraco. Margarida diz que seu pai aguentou muito tempo. Joana pensa em ficar ali, pois seu avô passou muito mal e não quer deixar sua mãe sozinha. Memo chega e diz que se encontrou com Felipe e ele falará com Jenny. Josi chora e abraça Memo, dizendo que Ramon está muito mal. Felipe vai à casa da irmã e a informa que o pai deles desmaiou e que está muito mal. Felipe diz que precisa que ela vá para casa ver o pai. Salvador e César confirmam que as manchas de sangue nos sapatos de Joana são de Francisco de Armas. Salvador pergunta sobre a relação dos Fontes Maior com a cervejaria Astro. César diz que hoje à tarde receberá os documentos tributários e vão saber se Rogério está envolvido nessas coisas. Camacho avisa Rogério que ele exagerou demais com o próprio filho. Rogério pede que ele procure Camila e Rene, em vez de falar o que não deve. Gabriel diz a Cláudio que o cara que tentou matá-lo está na cela do castigo, mas acha que isso não funcionará muito, pois Rogério pode pagar qualquer outra pessoa para matá-lo. Cláudio diz que falará com o diretor do presídio e o responsabilizará da vida de Gabriel e da segurança dele. Gabriel diz que ele também precisa procurar alguém para tomar conta do caso do irmão de Camila, pois ele esteve o protegendo. Gabriel pergunta quais possibilidades tem de ser declarado inocente. No cativeiro, Manuel suplica para que lhe deem água. Amparo diz a Paula que Manuel e ela conversam todos os dias. Paula diz que ele deve ter brigado com a namorada. Amparo diz que encontraram o carro de Manuel no estacionamento da cervejaria e de lá ele sumiu. Paula diz que a última vez que viu Manuel foi quando ele apanhou do seu pai na empresa. Paula revela que Manuel traiu seu pai e por isso Elvira de Armas não quis vender as ações. Amparo diz que Manuel disse toda a verdade na cara de Rogério. Paula fala que os Rúbios só quiseram afundar eles durante todo esse tempo. Paula afirma que ninguém se importa com ela e com as humilhações públicas que sofreu por causa do Gabriel. Cláudio diz a Gabriel que a estratégia é fazer o juiz ver que as provas contra ele são armadas e apontará Rogério como a pessoa que armou tudo isso. Cláudio fala que convencerá o juiz de que Rogério teria mais motivos que ele para assassinar Francisco. Cláudio fala que receberam novas informações e uma delas é que Rene declarará contra Rogério. Cláudio comenta que Manuel confessou que, por ordens do pai, colocou a bactéria no lote de cervejas. Cláudio fala que Rogério também falsificou um poder para que Camila pudesse administrar as ações de Francisco. Camila diz a Rene que Camacho levou sua mãe e não conseguiu saber dela. Rene revela que Jerusa está bem, em um lugar seguro. Camila abraça o rapaz e agradece. Rene diz à moça que foi à delegacia e pediu proteção, e a 2 guardas do seu lado. Severiana diz a Rogério que está tudo legalizado para que assinem a fusão da empresa Rubio com a Astros. Rogério diz que quer que isso seja feito público agora mesmo, para que Gabriel saiba e se desestabilize durante o julgamento. Luciano vai à casa de Amparo. Amparo diz que desde que Gabriel deixou Paula, ela não é a mesma. Luciano fala que tem sentimentos por Paula e por isso continua com ela. Amparo fala que essa vingança acabará destruindo Paula, por isso pede que ele a ajude e a tire do país, pois o apoiará em tudo. O doutor avisa Josefina, Joana e Memo que se eles transferirem Ramon para um hospital, ele só sofrerá mais. Joana diz à avó que o vô está muito mal. Jenny e Felipe chegam. O doutor avisa que não há mais nada para fazerem e Ramon vai morrer. Jenny fica passada e chora muito. Josefina e Joana choram e se abraçam. Josefina fala que Ramon pediu para se despedir deles naquela casa e é isso que irão fazer. Felipe pergunta se há algo que possam fazer para diminuir as crises de dor do seu pai. O doutor fala que o melhor é deixarem ele partir. Jenny vai ao quarto do pai e vê Margarida ao lado dele. Jenny diz ao pai que já está ali com ele e pede que ele fique tranquilo e descanse. Ramon mal consegue respirar. Ele fala que está feliz, pois a vê muito bonita.
Jenny dá um beijo nele. Ela diz que o ama muito e está muito agradecida por ele ter voltado e ter trazido uma irmã para ela nessa vida. Jenny promete que cuidará bem de Margarida. Ramon fala que cuidará de todos eles lá do céu. Gabriel diz a Cláudio que o testemunho de Manuel será importantíssimo. Cláudio diz que se ele não chegar para declarar, a acusação perderá peso. Gabriel diz que Camila o ajudou muito na empresa, mesmo tendo recebido poder por causa de Rogério. Cláudio diz que Camila quer ajudar o Gabriel e que está se arriscando muito. Gabriel diz que precisam proteger Camila e pede que Cláudio peça para o Juliano e para o Geraldo fazerem isso. Paula diz a Luciano que sua mãe não devia ter ligado para ele. Luciano fala que ambos estão preocupados com ela. Luciano diz que a dor de Paula está mascarada com ódio, mas sabe que ela está sofrendo muito. Paula diz que por isso precisa destruir a vida de Joana e Gabriel. Luciano fala que pensando assim, ela destruirá a si mesma. Ele diz que a ama e quer recuperar a Paula que conheceu. Ela afirma que essa Paula já não existe. Viviana segue preocupada com Manuel. Inês e Susana mandam energias positivas para a amiga. Vivi fala que está muito angustiada. Camacho segue Rene e o vê indo ao julgamento. Camacho informa Rogério que Rene recebeu proteção para declarar no julgamento. Camila liga para Henriqueta e diz que sua mãe apareceu e Rene falou com ela. Uma repórter faz uma matéria jornalística informando todo o público do país que hoje começa o julgamento do empresário Gabriel Rubio, que enfrenta acusações por homicídio. Carlos diz a Rene que estão muito agradecidos por ele vir declarar. Rene fala que está arriscando muito com isso, mas quer corrigir seu caminho. Ramon continua péssimo. Ele diz a Felipe que ele precisa correr atrás da Henriqueta. Felipe pede perdão por ter ficado chateado com ele por tanto tempo. Eles dizem que se amam. Pai e filho se abraçam numa cena emocionante. Carlos diz a Elvira que deve ser doloroso para ela estar ali. Elvira confirma, mas fala que quer que seja feita justiça pela morte de Francisco. Davi chega. Davi avisa que o avô de Joana está morrendo e que Daniela foi até a moça. A Henriqueta fica preocupada, pois Felipe deve estar sofrendo muito. Carlos pede que Henriqueta vá à casa de Joana, apoiar a família dela. A Henriqueta agradece e sai. Todos já estão na sala do julgamento. O julgamento se inicia. Gabriel se levanta. Paula aparece ali e vê ele. Daniela diz a Joana que ela fez bem em não ir ao julgamento e ficar ali com a família. Daniela fala que ela pode apoiar Gabriel no dia seguinte. Joana diz que Salvador pediu para ela procurar o cartão de memória perdido. Joana fala que não conseguiu encontrar esse cartão, que deve ter uma informação importante. Daniela diz que irá ajudá-la a procurar. Memo diz a Josefina que fez o que ela pediu. Padre José chega. Jenny o cumprimenta. Jenny segue chorando. Josefina diz que Ramon precisa se despedir, estando em paz, com a bênção de Deus. O delegado pergunta a Gabriel se ele teve uma discussão com Francisco pelas ações. Gabriel revela que sim. O delegado fala que o corpo de Francisco foi encontrado na fazenda de Gabriel e a arma homicida apareceu no escritório dele. O delegado diz que Gabriel matou Francisco porque não tinha dinheiro para comprar as ações. Cláudio diz que o delegado está acusando ele sem provas. Cláudio diz que a arma homicida apareceu num lugar muito fácil de se encontrar e pergunta por que Gabriel não se desfez dela. Gabriel diz que aquela não era sua arma. Cláudio fala que se Gabriel fosse o assassino, teria enterrado ou se livrado do corpo de Francisco em outro lugar, já que a fazenda foi um lugar muito óbvio. Gabriel diz que não matou seu amigo. Cláudio diz que todas as provas são circunstanciais e que não há testemunhas, e nem uma digital. Ele fala que o mais curioso é o corpo de Francisco ter aparecido na fazenda do seu cliente. Cláudio diz que essas provas foram plantadas e alguém quer acusar seu cliente de algo que ele não fez. Cláudio diz que tem testemunhas que podem declarar que Rogério quer acusar Gabriel de algo que ele mesmo fez. Cláudio fala que Rogério teve motivos fortes para se desfazer de Francisco de armas e culpar seu cliente. O delegado fala que Cláudio enlouqueceu.
Cláudio também afirma que Rogério Fontes Maior está na presidência da empresa Rubio e só tem arruinado a cervejaria por motivos de vingança. Cláudio fala que tudo isso é uma vingança familiar. O juiz diz que se houver testemunhas, irão escutá-los. Rogério está na empresa e dá uma entrevista para a imprensa, onde revela que a empresa Rubio se fundirá com a cervejaria Astro. Rogério assina o documento, onde faz a fusão entre as duas empresas. Suzana, Viviana e Inês ficam passadas. Elas temem que serão demitidas. Reni dá sua declaração e diz que Rogério lhe dava ordens para que não levasse as bebidas para os lugares certos. Por isso, muitas das vezes, quando faziam entregas, entregavam os pedidos incompletos ou às vezes nem entregavam nada. O delegado diz que Reni é uma distração, pois não tem nada a ver os problemas internos na empresa com o assassinato de Francisco de Armas. Cláudio fala que isso tem muito a ver e pode provar com os fatos que o verdadeiro culpado é Rogério. Paula diz que já chega dele acusar o seu pai e fala que ele tem total direito de se vingar do Rubio, porque eles mataram seu avô e tiraram tudo dele. Cláudio fala que aquela é a filha de Rogério Fontes Maior. Joana e Daniela procuram pelo cartão de memória no quarto da mocinha. Daniela fala que alguém pode ter pegado o cartão de memória. Felipe pede que a sobrinha vá se despedir do avô. Cláudio pergunta a Elvira como ela suspeitou que o corpo de Francisco estava enterrado na fazenda de Gabriel. Elvira diz que Rogério lhe sugeriu isso e se aproveitou de sua dor para manipulá-la e convencê-la a dá-lo poder para administrar as ações que herdou do seu filho. Elvira diz que tirou as ações do Rogério e ele ficou furioso. Paula fala que seu pai está salvando a cervejaria. O juiz afirma que se Paula voltar a interrompê-los, irá ordenar para que a tirem da sala. O padre dá a extrema-unção para Ramon e o abençoa antes dele partir. Toda a família do idoso sofre com a morte dele. Ramon morre em seguida. Todos choram ao se darem conta de que ele já se foi. Cláudio diz a Elvira que soube que ela conhece a história do Rubio e dos Fontes Maior e pede que ela conte. O delegado fala que Cláudio só quer desviar a atenção do assunto principal. O juiz aceita ouvir o que Cláudio pediu. Elvira então conta a história. Ela fala que enquanto os Rubio prosperavam, os Fontes Maior perdiam tudo. E o pai de Rogério culpou os Rubio e se suicidou logo em seguida. Elvira comenta que naquela época Rogério jurou se vingar, mas isso acabou ficando no esquecimento. Só que depois, Paula se casou com Gabriel e agora Rogério retomou a vingança. O delegado comenta que Elvira está acusando uma pessoa inocente, que nem está presente ali. O juiz concorda e fala que quer escutar a declaração do Rogério amanhã e fala que a sessão de hoje foi encerrada. Davi avisa Gabriel que Joana não veio porque Ramon está falecendo. Gabriel pede que ele diga para Joana que a ama e que fique com ela. Paula chama Carlos de desgraçado e o acusa de estar fazendo seu pai ficar mal. Carlos diz que sabem bem quem Rogério é. Paula diz que Rogério ganhará e Gabriel irá apodrecer na cadeia. Reni sai do julgamento sem nenhum guarda o escoltando e acaba sendo pego por Camacho. Camacho o ameaça com a arma e pergunta onde Camila está. Felipe agradece a Henriqueta por ela estar ali, com eles, no velório do seu pai. Henriqueta diz que soube de tudo quando estava nos tribunais. Felipe diz que fica muito feliz por ela estar ali com ele. Joana diz a Davi que lamenta não ter ido apoiar o Gabriel, mas teve que ficar ali. Salvador chega e abraça Jenny, dizendo que sente muito. Jenny fica feliz por ele estar ao seu lado. Memo diz a Josefina que a volta de Ramon para a vida deles foi muito boa. Josi comenta que ela não queria que ele voltasse, mas agora todos estão tristes, chorando pela partida dele. César consola Margarida e diz que não irá deixá-la sozinha. Margarida diz que conseguiu contar para o seu pai sobre a relação deles e ele ficou muito feliz. Ele a abraça. Camacho encontra Camila na casa de Henriqueta e decide levá-la. Amparo bate na porta da casa de Rogério. Amparo diz que ele é um infeliz. Ela diz que se ele não disser onde Manuel está, se apresentará no julgamento de Gabriel para dizer tudo o que sabe dele, todos os podres dele.
Padre José se despede de Josefina e diz que já levaram o corpo de Ramon e a alma dele está com o Senhor. Josefina agradece ao padre. Pedrinho diz que Josi fez o Ramon muito feliz no tempo que ele ficou ali. José concorda. Felipe abraça Margarida. Henriqueta fala que Ramon foi tranquilo e feliz por ter recebido o amor e o carinho deles. Felipe agradece pelas palavras. Jenny e Salvador decidem ir para casa e se despedem de Josefina. Josefina pede para criarem o próprio lar, porque a vida não vale a pena se não houver com quem compartilharem ela. Josefina se despede de todos. Jenny, Felipe e Margarida se abraçam. Carlos liga para Joana e fala sobre como foi o julgamento. Joana segue procurando o cartão de memória e acabou encontrando no fundo de uma gaveta. Joana, imediatamente, coloca o cartão de memória no computador e percebe que é a última memória, onde há mais fotos, daquele dia em que Francisco morreu. Joana olha para o filho e diz que encontraram o cartão de memória e conseguirão tirar o pai dele da cadeia.